acabou perdendo em casa para o Tombense. Perdeu o jogo. Primeiras telas, porque tem os resultados, né, e a classificação. Depois a gente mostra os gols aqui. Vamos lá. A rodada, ainda falta um jogo que encerra amanhã a rodada, né? O Remo abriu perdendo para o Tombense em casa 2-0. Ipiranga venceu ontem, Volta Redonda 2-0. O São José e Paysandu 1-1. E o Atlético Acreano, já rebaixado, enfrentou o Juventude em casa, perdeu 2-0. E amanhã a rodada fecha a 15ª com Boa Esporte e Luverdense. Próximos jogos. Bom, a classificação. Juventude o primeiro com 24. Olha só, o Remo, se tivesse vencido, teria 25 e era o líder isolado, né? O que custou caro. Juventude primeiro, São José 24, os dois com a mesma pontuação. No saldo, Juventude melhor. Volta Redonda terceiro com 23, Ipiranga com 22, o quarto. Aí o Remo em quinto com 22, Paysandu em sexto com 21. Tombense o sétimo com 17, oitavo Boa Esporte com 15 e os dois últimos, Luverdense com 12 e o Atlético Acreano, para mim, já rebaixado com 8 pontos. Próximos jogos aí, o Paysandu enfrenta o Volta Redonda na sexta-feira, dia 9. Perdão. Volta Redonda e Remo, sexta-feira, no Raulino de Oliveira, sexta, 8 da noite. Esse jogo é importantíssimo. Agora, é jogo duro, jogo difícil, e o Paysandu vai receber no sábado, 17 horas, no estádio Mangueirão, a equipe do Atlético Acreano, que, como disse, está rebaixado. É um jogo que o Paysandu tem amplo favoritismo, mas futebol é jogado dentro de campo. Tem que ganhar o jogo dentro de campo. Não adianta, porque ninguém ganha antes. Vamos para os gols de Remo e Tombense, para que a gente possa falar um pouquinho aqui e analisar. O Gerson esteve lá, também viu de perto. O cruzamento saiu errado, aí a rebatida para dentro ali da área. Agora, o Everton Galdino foi muito feliz na jogada, né, na batida, tirando do Vinícius. A bola ela veio alta e descaiu. Tanto que ela raspa na trave e entra. E a marcação feita sobre ele ali, direta, foi errada, foi pro lado errado. Ele deu o giro e o jogador acompanhou o giro. E aí, depois do Vinícius ter salvado antes o lance... Uma defesa muito boa. Aí o William Rocha completa pro gol essa rebatida também. O chute a queima-roupa ali, meu irmão. Ele salvou o gol. Ele salvou o que seria o segundo gol. Mas é o tipo da jogada que a zaga para, né? O impacto ali, até reagiu, o outro já chegou. Bom, enquanto a gente vê a bola rolando aí, o cara... Eu tenho certeza que o torcedor do Remo nem gostaria de ver, mas infelizmente tem que mostrar que ainda teve esse início aí, foi uma primeira bola... Logo no início... Isso deu um sinal de como o Remo estava. De que a coisa poderia complicar. Agora, essa aí poderia ter resultado, né, num lance melhor, mas estava mais para o goleiro. E outra coisa, muita chuva, né? Aliás, a chuva provocou um prejuízo tremendo para o Remo, que foi a contusão do Garré. Do Garré, exatamente. O gramado ruim, ele escorregou. Bom, Gerson, vamos fazer o seguinte, vamos direto ao que interessa, né? E você e a Paula podem falar aqui a respeito. Uma derrota que não estava em nenhum momento na programação, muito pelo contrário, o Remo imaginava a vitória, até porque a vitória daria ao Remo. Olha, teve esse lance, né? Lance do Ramires. Até aí, o Remo ainda estava no jogo, né? A partir do momento que o Garré saiu, o Remo abriu muito o meio com a substituição equivocada do Márcio, porque ele abriu, desprotegeu e não teve a marcação que o Remo teria com o Garré, porque o Eduardo Ramos ele joga mais solto e colocou um Alexandre que também não marca ninguém. Então o Remo ficou exposto. Muito exposto. Bom, a derrota ela veio em função de uma péssima atuação do Remo como um todo. Eu não vou destacar um A ou B aqui, né? Mas o nosso amigo Emerson Carioca, por mais voluntarioso que seja, não conseguiu acertar nenhum. Tem as limitações, né, que são bem conhecidas. Mas o Remo lucraria muito se o problema fosse apenas o Emerson, né? O problema do Remo nesse jogo é que não conseguiu marcar, não achou o tempo da bola. O time do Tombense, que é uma equipe ali de razoável para ruim, dada aí a classificação dela, né? A marcação foi do Ramires aí. Foi. Ele correu pro lado errado, né? Ele girou junto. Porque o cara, ele é pata canhota, né? Sim, mas... mas chutou com a direita. Exato, né? Mas aí na hora que ele acompanha o giro, ele fica para trás. Esse que é o problema. Agora, lógico que o time do Tombense teve méritos. Foi a equipe mais organizada em campo, soube aproveitar bem essas dificuldades que o Remo teve depois que o Garré saiu. Acho que a troca não era pelo Alexandro.
eu optaria por uma troca já dentro do gramado, que ele tinha o Djalma ali. Chegou até a experimentar isso um pouco no segundo tempo. Mas acho que o Márcio se precipitou em colocar o Alexis Sandro. Mas tinha o Zotti, né? Tinha o Zotti. Ah, o Zotti tá queimado, o Zotti... Meu irmão, qual é a chance do cara se recuperar numa equipe? No outro jogo... Não, era uma emergência. Ele precisava de mais alguém para compor o meio. Ele era o cara da posição, né? Exato. Aí o Remo, com isso, começou a ter muitos problemas de marcação, né, ali. E o gol também do Tombense, o primeiro gol, de cara, logo no retorno das equipes, pesou muito. O Remo sentiu demais o gol. O Remo, no segundo tempo, não acertou nada, né? Teve aquele chute do Ramires de fora da área, teve essa bola e aquela do Emerson Carioca, que ele chegou batendo e rente à trave, o goleiro conseguiu defender. Foi só. O time do Tombense, ao contrário, teve frieza, chegou lá, teve o lance do escanteio, 8 jogadores do Remo dentro da área no lance do escanteio. E depois, o Galdino perdeu um gol e o Adeilson também, um outro jogador que atuou muito bem no ataque do Tombense. Então, uma vitória justa e o Remo muito mal. Lembrou o apagão, só que desta vez o apagão foi mais no segundo tempo do jogo contra o Luverdense no Baenão. O Remo não se encontrava no jogo. E o Luverdense chegou e fez 2 gols. Só que desta vez foi no segundo tempo, não dava mais tempo de reagir. Paulo, você acha que falta ao Remo jogadores que saibam ter o apoio? Porque tem muito jogador aí, eu vou te falar, eu já ouvi de gente lá do próprio Remo, que nunca jogou em time de massa, que exerce a pressão que vem de fora, o torcedor que cobra. Então é muito fácil você jogar num time que tem 50 torcedores na arquibancada. E naquele jogo com o Luverdense já aconteceu isso, porque a atmosfera, era um negócio assim, incandescente para a torcida, com o time. Até o Marquinho Belém disse lá, entrevistado pelo Cacheado, qual é a motivação que tem para jogar num jogo desse assim? Não tem nenhuma, pô. Precisa motivação com toda essa galera. E olha, quinta-feira à noite, com toda aquela chuva, quase 21 mil torcedores. Será que tá em gente tremendo esse time aí? Bom, Tomás, primeiramente, boa noite, Gerson, a quem nos acompanha no Bola na Torre neste domingo. É isso mesmo, Gerson. Uma coisa que, na verdade, não deveria acontecer, principalmente com um jogador que chega para atuar aqui em Belém do Pará, que sabe que tem 2 grandes times aí no nosso estado, Paysandu, Clube do Remo, que também são favorecidos, eu diria, até assim, com uma torcida enorme e outra, uma torcida apaixonada, que vai aos estádios, comparece, quando é convocada, inclusive, não mede esforços e chega, como foi o caso de quinta-feira no Mangueirão. E realmente o jogador que vem para Belém com o intuito de jogar e atuar bem, ele tem que entender essa paixão, né, do nosso torcedor. O que era para ter acontecido no Mangueirão era totalmente o inverso. Assim como foi no Baenão, né, na estreia do Baenão, era para ter acontecido totalmente o inverso. O jogador já entrar, como você falou, com essa motivação. A galera tá ali para ver o time do coração, para ver os jogadores que se tornam ídolos muitas das vezes. Por exemplo, jogar o clássico Repá, por exemplo. E aí, como é que vai ficar? A gente sabe. É muito legal a motivação de jogar o clássico. Mas para Remo e Paysandu, eu digo isso porque é o seguinte, a gente vê o público dos outros jogos do campeonato. Sim. A gente só vê estádio cheio aqui em Belém, cara. Não tem jeito. Paysandu chegou a mudar da Curuzu para o Mangueirão para fugir a essa instabilidade. Dessa pressão a mais. O que chega a ser um absurdo, né? Uma incoerência. A gente precisa do torcedor, o torcedor tem que estar presente mesmo. O jogador não pode se assustar com isso. Então, fica assim, um ponto de interrogação. O Remo vai jogar em Volta Redonda, tudo bem, vai ter 50 torcedores lá, e o Remo Tomás, joga bem. Vale lembrar que quando o jogo é fora, às vezes tem mais torcedores do nosso time aqui de Belém do que do time que está recebendo ontem, aí por exemplo, jogadores de Remo e Paysandu. Mas mesmo assim, mesmo assim, é relevante, entendeu? É relevante citar. E eu concordo contigo. Então, chega lá fora, não tem pressão, o cara joga... E como você falou, Tomás, logo no início, foi um jogo que ninguém esperava esse resultado. Pelo contrário, justamente esse é um dos fatores que muito pesa aí para a gente já acreditar em um favoritismo. A gente sabe que favoritismo não ganha jogo, não altera o placar, mas, enfim, a torcida em massa ali presente no Mangueirão, um clube do Remo que vinha de uma vitória depois de um jejum aí sem ganhar. Então, o que se esperava era uma apresentação ainda melhor do que fez fora de casa.
né? Coisa que infelizmente não aconteceu. A gente teve um apagão aí dentro do Clube do Remo, que a gente pôde perceber. E após esse segundo gol, então, tudo pareceu perdido, né? Coisa que não dava para a gente entender realmente. No Clube na Rede, o meu programa que eu apresento pela Rádio Clube do Pará, eu cheguei a perguntar ao torcedor o que estava acontecendo, o que aconteceu no Clube do Remo na quinta-feira, e muita gente não soube explicar, mas colocou as alterações, que vocês já até citaram aqui, como um fator principal aí para essa derrota A de leitura, quinta-feira. eu acho que foi equivocada do Márcio com relação às mudanças, tanto do Garré, que saiu contundido, mas a entrada do Alexandro, e depois quando ele tirou o Gustavo e não o Emerson para a entrada do E, Neto Tomaso, Baiano. se você me permite falar, eu acho que na coletiva, inclusive, do Márcio Fernandes, ele falou muito a respeito da saída do Garré, dessa substituição, da falta que ele fez dentro de campo. O Remo perdeu jogadores fundamentais, como o Packer, né? Depois perdeu o Carlos Alberto, que estava encaixado. O Jansen, né? também. Né? E agora, eu estou Rafael, dizendo assim, mas do setor de meio... o Rafael era um jogador importante para o equilíbrio e para também as escapadas pelo lado direito. Um jogador que se adaptou bem à Agora, função de lateral. essa importância toda que foi dada à saída do Garré, eu acho que foi um pouco desnecessária, porque, como vocês falaram, concordo, tinham jogadores que talvez não estivessem vindo, como é o caso do Zotti, que tem aquelas dúvidas até mesmo do próprio torcedor, mas que no momento era o cara que poderia substituir. Bora ouvir o Eugênio Souza e o Márcio Fernandes, que logo após o jogo explicaram, mais o Eugênio feliz da vida com o resultado do que o próprio Márcio, né? Olha, um jogo onde a nossa equipe teve uma aplicação tática muito grande, né, em todos os momentos, na organização defensiva, né, e falei para eles que a compactação seria muito importante, principalmente a compactação ofensiva quando o nosso time saísse no contra-ataque para se colocar no campo do adversário, né. Eles fizeram, foram aplicados, muito concentrados contra uma bela equipe, né, o time do Remo é muito bom, tem qualidade. O que a gente fez hoje no jogo foi até a saída do Garré. Depois da saída do Garré, fizemos mais nada. Descompactamos totalmente a nossa equipe. Ficou 3 setores, o ataque, o meio e a defesa, sem compactação nenhuma. A equipe do Tombense soube explorar esses espaços e conseguiu a vitória até merecida, por tudo que a gente fez depois da saída do Garré. Até a saída dele, nós estávamos mandando no jogo, criamos várias chances, poderíamos ter saído na frente, mas realmente depois foi realmente lamentável, porque nós não esperávamos isso, né? Nós tínhamos tudo para conseguir nossa vitória. Eu acho que junto da nossa torcida as coisas são muito mais fáceis, mas parece que não, parece que está sendo muito mais difícil. A gente não está conseguindo fazer as mesmas atuações que a gente faz fora de casa. E isso, para mim, é inexplicável, porque eu sempre gostei de jogar perto da nossa torcida. E você tendo o apoio do torcedor é muito mais fácil, porque é aquele combustível, Sim. né? Não, e tem um detalhe aí que precisa ser levado em conta, é que o time do Remo tem o melhor público da competição. Público, né? Então esses jogadores já tinham que estar acostumados com isso. Mesmo quem sempre jogou por times aí de empresário, tem muitos aí, que a gente não vê ninguém no estádio. É claro que há uma diferença, mas já dava tempo de ter se adaptado. E além do mais, quando o jogo começa, a coisa só complica junto ao torcedor quando não vai bem e o time dá sinais de que pode perder. Mas quando o jogo começa, a torcida é toda a favor. A torcida ajuda, empurra. E se ele diz que o Remo mandou no jogo até a saída do Garré, o Remo Não jogou 9 minutos. Não acho que tenha mandado, não. Não acho que tenha mandado. O Remo... Até porque teve aquela bola espirrada lá que o cara tirou o goleiro e acabou se atrapalhando. O Remo não estava bem desde o início, mas com o Garré é natural que a bola girasse mais. Agora, depois que ele saiu... A marcação era melhor. Depois que ele saiu, a gente vai contar numericamente. O Remo tinha o Ramírez e o Yuri na marcação e o Eduardo Ramos que flutuava. E eles tinham Augusto Recife, Ibson, Marquinhos e Everton Galdino no meio. Só casca grossa aí. Jogador cheio de jogador cascudo, né? Acostumado. Qualquer coisa caíam. O Ibson caiu umas 10 vezes e o jogo não andava. Era o jogo que interessava ao Tombense. Bom, vamos fazer o seguinte, para a gente dar continuidade a esse assunto. Tenho você no Bola na Torre, em nome do Magazan e da Esmaltec. Você vê a participação. Me chamo Paulo Alencar, sou de Ananindeua.
Na minha opinião, ficou mais difícil agora para o Remo se classificar, né? Já tendo aí vista que eles irão enfrentar duas equipes fortes, né, no seu grupo. Então, na opinião de vocês, o Remo consegue ou não se classificar? Valeu. Pois é, Paulo. Essa é a dúvida do torcedor agora, né? O Remo vai enfrentar o Volta Redonda, fora, depois faz 2 jogos em casa, contra São José 2 pedreiras. e contra o Paysandu. 2 pedreiras em casa. Não, são 3 pedreiras. Não, estou dizendo que em casa, em tese, você vem melhor, mas ele vai pegar o São José, que é carne de peixe. Agora eu fico pensando... E vai pegar um clássico, tudo pode acontecer. Vai jogar em casa, não consegue vencer em casa, né? Porque o jogador parece que... E é o que tem acontecido com o Remo e Paysandu. A gente tem visto que tem jogado melhor fora de casa do que aqui mesmo. Joga um pouquinho melhor do que aqui, às vezes dá para ganhar, porque os dois andam jogando muito mal, né? Os jogos são feios. Nossos times jogam feio. Isso agora, é fácil. Agora, o que ele disse lá, Tomás, me desculpe aí só interromper, ele tem razão. O Remo, na verdade, claro, tem todas as chances. O Remo só depende dele. Lógico. Se ganha 3 jogos, ou ganha 2, está classificado. Confronto direto, né? Agora tem uma questão. O Remo complicou o planejamento. O Remo, que poderia hoje estar administrando uma situação, ia à Volta Redonda para ganhar 1 ponto e ficar tudo bem, mesmo que perdesse, está tudo bem, porque dependeria de 3 pontos em casa, disputando 6. Só que agora o Remo tem que se desdobrar para não perder o jogo lá em Volta Redonda, contra um adversário que está correndo atrás também, porque foi mal nessa rodada, e não tem mais o controle da situação e tem jogos muito difíceis. Tem uma caminhada, por exemplo, mais difícil que a do Juventude, mais difícil que a do Ipiranga e mais difícil que a do Paysandu. Porque o Paysandu, que a gente ainda vai falar, o Paysandu tem o Atlético, que é a garapa do grupo. E tem o Luverdense que... Tem o Luverdense que pode... O Luverdense... Não, e o Luverdense, quando o Paysandu enfrentar o Luverdense, pode já não ter interesse nenhum, já pode estar rebaixado. Também. Ainda tem isso. Tem isso, né? E a tua opinião? Olha, referente a isso, o Gerson falou sobre o torcedor que participou aqui com a gente, né? E é bom que o torcedor ele está com a mente... Está todo mundo antenado, né? Já está com a mente ligadíssima aí em tudo que pode acontecer. Falamos aqui que esse jogo que aconteceu contra o Tombense na quinta-feira aqui em Belém era um jogo de extrema importância justamente por isso, que já deixaria o clube do Remo mais tranquilo para enfrentar esses times que vêm pela frente, que, como também já falamos aqui, não são nada fáceis. O Volta Redonda, que vem aí na liderança da tabela. O São José, que também é um time nada fácil de se jogar, a gente viu a dificuldade que o Paysandu enfrentou agora nessa rodada. E o próprio Clássico, que é também aquele jogo à parte que tem todas as dificuldades. Então, esse jogo agora contra o Volta Redonda é de suma importância, que o pensamento hoje do jogador azulino, da equipe, da presidência, enfim, seja a vitória. Independente se é um jogo fora de casa, se é um jogo com um dos primeiros colocados na tabela, mas deve ser um jogo em que os jogadores devem entrar em campo com esse pensamento de vencer. Já tem aquela história, né? No jogo da ida, que foi aqui em Belém, o Remo venceu com aquele gol no finalzinho, né, do Gustavo Ramos, a metida do Garré, quando ninguém até nem imaginava que o Remo pudesse vencer o jogo, acabou vencendo. Então imagina como é que o Volta Redonda vê esse jogo, assim, tipo uma revanche e tal. Sim. Mas, mesmo assim, aonde eu queria chegar é o seguinte, quando a gente falou da derrota que aconteceu contra o Tombense, é que tudo na vida, quando você comete um erro, tem consequência disso. Você tem uma conta a pagar. E o Remo paga caríssimo. Durante toda a competição, ele se manteve numa situação até confortável em determinadas situações. E agora, quando era o momento mais importante da competição, vive o drama, inclusive, de conseguir não se classificar. E o Remo desperdiçou em Belém, Tomás, contra alguns times. 12 pontos, né? Mas eu concentraria em 7 pontos. Os 3 desse jogo contra o Tombense, os 2 contra o Ipiranga, em que só o Remo jogou. O Remo atacava o tempo todo, não teve competência para fazer gol. E o jogo do Luverdense na reabertura do Baianão, que o jogo era uma festa, era tudo favorável ao Remo, e o Remo não conseguiu, acabou desperdiçando. Foram 7 pontos jogados fora. O Remo só joga sexta-feira, mas já voltou aos trabalhos e a Lúcia César foi lá acompanhar no Baianão. Antes do treino, uma conversa rápida no campo entre o técnico Márcio Fernandes e os jogadores.
o assunto não poderia ser outro: o mau desempenho do time no jogo da última rodada da Série C. Diante do Tombense, o Remo foi derrotado em casa. Para os atletas, difícil é explicar esse apagão durante o jogo. Pedindo desculpa, né? Porque sabemos que a torcida fez uma linda festa, lotou o estádio e nós, infelizmente, não conseguimos dar o resultado que queríamos também. É trabalhar e trabalhar. Não tem desculpa também, assim, para eu ficar aqui me lamentando. Eu tenho que ir pro treino e me dedicar cada vez mais, procurar ver onde eu errei, onde nós erramos, para estar melhorando a cada dia e conseguir esses resultados aí, que vai ser muito importante agora. Cada jogo é uma final. Agora é virar a página, pois pela frente os azulinos têm 3 jogos ainda pela Série C, 2 deles em casa. O momento é de focar e fazer resultados para que possam garantir a classificação. São 3 decisões, né? 3 decisões que vai ser jogos muito difíceis. Então, e todos são jogos de 6 pontos. Temos que jogar com inteligência, com sabedoria, que a gente pode conseguir essa classificação, sim. Além da Série C, o Remo também terá a Copa Verde nesse segundo semestre. E o primeiro desafio será passar pelo Sobradinho, time de Brasília. O jogo de ida está marcado para o dia 13 de agosto. E para obter bons resultados nas 2 competições, os remistas, além do coração, vão também ter que colocar sabedoria e calma na ponta da chuteira. Além da garra também, a sabedoria, né? Saber ter o controle emocional da partida, saber controlar o jogo para a gente conseguir esses resultados aí que, sem dúvida, vai trazer a classificação para a gente. Se Deus quiser, no final a gente vai estar aqui comemorando. E tem que ser com muito foco mesmo. Vamos direto pro pinga-fogo da galera em nome da Oi e do Magazan. Tá na tela. Olha, a participação aqui geral da galera, né? E a gente, logicamente, tem coisas aqui que a gente já comentou, mas é só para o torcedor, né? Depois dessa derrota, o Remo se complicou, Gerson. A parada agora ficou difícil para se classificar o Diogo da Marambaia. Olha, Diogo, sim, a situação mudou de figura, né? O Remo tinha um certo controle, né? Se ganha, Tombense ia 25. Para se classificar, imagino que 28 pontos sejam suficientes, então ficaria bem mais tranquilo. Agora, vai ter que ralar muito, vai ter que passar pelo Volta Redonda. Para recuperar essa tranquilidade, tem que vencer o Volta Redonda, eu imagino assim. Mas acho que o time perdeu muito da confiança que tinha antes do jogo contra o Tombense. Derrotas como essa, diante do Tombense, por exemplo, né? Coloca o futebol do Pará abaixo do Maranhão e de Manaus, Paula. É o Robson Amaral do Guamá que está perguntando. Robson, boa noite. Penso que não, Tomás, penso que não. Até porque a gente sabe que o futebol tem dessas coisas mesmo. Neste caso, infelizmente. Mas o Tombense vinha ali abaixo na colocação, mas mereceu ganhar. Mas penso que essa derrota não faz essa diferença, não, entre os times do Norte também. Bom, rapidinho, só para terminar aqui, será que tem boicote no Remo, Gerson? Com a contratação do Eduardo Ramos, Neto Baiano, o Zé Silva? Se tiver boicote é burrice, porque se eles estão lá para ajudar, quanto mais ganhar, você vai ganhar também, né? Estamos de volta, Bola na Torre ao vivo pela RBA TV. Hoje um pouquinho mais cedo, eu falei aqui do meu suporte, meu querido seu Manuel, né, Monteiro, obrigado pelo presente, meu amigo Alex Monteiro também ligado, ao Anderson, ao Hilário e ao Dr. Pedro, que ontem me deu uma tarde maravilhosa de companhia, dando uma navegada de jet ski aí pelas águas barrentas, muito legal, Gerson. E aí esses restaurantes ribeirinhos, coisa maravilhosa. Para falar do Papão, temos os gols aí, o empate 1-1, pressionado também com 2 empates em casa, enfrenta um São José que brigava lá pelas primeiras colocações, chegou a estar na liderança quando fez esse gol aí com o Mateuzinho, né? A diferença da grama sintética, essa bola quando chega no pé, ela chega redondinha, né? Redondinha, agora ela tem uma tendência a subir, né? E eles conseguem porque estão super acostumados né? lá. Agora deu muita sorte, porque bateu no zagueiro ali, quem é que tá lá? Nem era o Perema, não. Não, Perema. Né?
E aí vai no pé dele direto ali. Não, ela bateu no Diego Matos, não foi? Não, foi no Peremo. E aí é marcado o pênalti nesse lance aí. Apesar da distância, né, o protocolo... Mas o fato só que não tem mais aquela história de que bateu na mão sem querer e tal, e o braço está aberto, né? Tá aberto. E o Tomás Bastos mostrando aí que tem categoria. Ainda fez uma zoadinha ali, deu uma zoada no cara e tal. 1-1. E o Paysandu teve chance, mesmo não jogando lá um grande futebol, teve chance de ganhar o jogo. Teve. Né? O jogador Igor perdeu logo depois do lance do penal, ali por volta dos 15. Uma bola de frente, não foi? De frente, só que ele bateu muito fraco, um peteleco, o goleiro pegou. E depois, no finalzinho, aos 49, já nos acréscimos, o Jamie... De cabeça, né? De cabeça. Ele recuou pro goleiro, né? E era uma grande chance ali. O Paysandu jogou muito sonolento no primeiro tempo, sem alternativa de ataque. Nicolas fora de posição, Thomas Baixo também fora do jogo. E tentando, mas errando muito. Eu acho que o gol, Paulo, logo no início, acabou inibindo um pouco o Paysandu, porque o Paysandu é assim, vamos jogar no erro do adversário. É aquela famosa bola, né? Vamos achar uma bola. E como tomou o gol, foi obrigado a ter que sair um pouco. Talvez tenha isso dificultado, né, a armação do time. O jogo foi mais ou menos aquilo que a gente já imaginava também, né? Toda a dificuldade que o Paysandu teria de jogar nesse gramado sintético, que a gente percebe a total diferença, né? Ali para os jogadores, uma bola que, como o Gerson falou ainda há pouco, salta um pouco mais, o jogo fica mais ligeiro, mais rápido e, querendo ou não, isso desgasta fisicamente. Enfim, é toda uma diferença aí para os jogadores. Logo depois do gol do São José, houve essa bola na trave do Wesley, cabeceando. É verdade. Agora, vale a gente frisar também que, concordo com o que você falou, Tomás, sentiu o Paysandu um pouco mais acuado logo após o primeiro gol aí de São José, mas a equipe rival, a equipe adversária, teve ainda mais oportunidades, né, para fazer gols, e o Mota mais uma vez se mostrou presente ali ele fez duas grandes defesas, né? E vale a gente mencionar aqui também, até porque eu costumo dizer que logo no início da temporada o Mota foi muito cornetado, enfim, pelos torcedores, pela própria imprensa, mas ele se mostrou mais uma vez presente, atuando quando foi acionado, né, atuando muito bem. O Paysandu, com esse pênalti, consegue o empate e fica um pouco mais tranquilo, a gente percebe uma melhora dentro de campo. O segundo tempo do jogo foi quando a gente percebe o Paysandu mais atuante, um pouco mais ofensivo. Mesmo assim, ainda não foi o suficiente para conseguir virar aí o placar. Gerson, de qualquer forma, o Paysandu encontrou uma maneira de jogar com o Hélio, né? O problema é que tem jogador que não mostra estabilidade nos jogos. Joga bem uma partida, desaparece na outra não joga bem, aí aparece num outro jogo. Eu vou dar aqui um depoimento, a opinião é minha, é uma questão de visão. Por exemplo, nesse jogo aí eu gostei do Nicolas. Você citou o Nicolas, mas eu gostei da movimentação dele. Eu ia complementar. É que no primeiro tempo, não só o Nicolas, quase todo o time do Paysandu teve muita dificuldade. Sim. Setores muito desconectados. Então, aí quando eu digo assim, mas no segundo tempo... Aquela bola que você falou do Wesley foi essa aí, né? Quando o Paysandu fechou os corredores laterais, era por ali que o São José jogava. Mateuzinho de um lado, Cláudio Maradona do outro, os dois laterais muito bons, Márcio Lima na direita e o Dudu Mandai na esquerda. E eles passearam no primeiro tempo. E foi isso que representou a força maior, né, do time do São José. O Hélio dos Anjos, no intervalo, sem mudar jogador, mudou o posicionamento. Ele mudou o posicionamento, ou seja, a postura da equipe. Do Léo Baiano e do Uchoa. Só essa furada que eu achei feia, né? Mas ele mudou e melhorou muito. No finalzinho, ele botou o Vitor Oliveira e botou o Wellington Reis para melhorar a altura da equipe do Paysandu, porque ele percebeu que o São José ia ficar jogando bolas na área. Houve aquele lance do empurrão do Wellington no Luiz Eduardo, eu achei pênalti, o árbitro não deu, mas isso não importa. O que interessa é que o Paysandu obteve um empate que eu considero satisfatório, dentro das circunstâncias, até porque o Paysandu foi com vários desfalques. Não teve o Primão, não teve o Elielton, não teve o Colasso e não teve o Tony. Quer dizer, ele teve que mexer na equipe. Outra coisa, não dá para entender, isso é uma pergunta.
o que o Thiago Luiz faz nesse elenco do Paysandu. Porque é o jogador mais caro do elenco. mais caro do futebol paraense. Quer dizer, eu via lá as imagens, ele sentado. E ainda não tal. conseguiu realmente mostrar para o que Eu acho veio, que não né? vai dar Chegou tempo. com toda aquela expectativa. Ele veio como uma cereja do bolo. Isso. Mas esqueceu de trazer o bolo. Faltou. E olha, vocês falaram ainda há pouco... Ele veio com uma cereja. A cereja veio, não veio o bolo. Ele veio a cereja. Vocês falaram ainda há pouco do Nicolas, e o Nicolas tem se mostrado dentro de campo esse jogador, realmente, que a torcida confia dentro de campo. Se eu não me engano, no jogo passado, ele deixou a desejar em alguns momentos, foi cobrado pela torcida Disparado, também. foi o melhor jogador, foi a melhor contratação do Paysandu, Isso, né? com certeza. E o período ruim do Paysandu significa o período também que ele andou apagado. E depois deu uma melhorada. Nos últimos 3, 4 jogos ele melhorou. Nesse jogo, mais uma vez, eu percebi ele em alguns momentos um tanto quanto apagado ali na partida, principalmente ali para o término do primeiro tempo. Mas conseguiu reverter a situação, conseguiu voltar ao jogo. Mais uma vez a gente viu o nome dele muito citado na partida. E é um desses jogadores que fazem a diferença aí dentro do Paysandu. Eu queria só fazer uma menção, antes de chamar você no Bola na Torre, o lamentável incidente que aconteceu com o Paulo Benedito Braga, o Quarentinha, hoje assaltado na Curuçá com a Ferreira Pena. Um bandido vestido de mototáxi. A família já deu a nota esclarecendo. Ele está internado, né, foi brutalmente espancado, roubaram o cordão de ouro que ele comprou em Santarém quando o Paysandu foi jogar lá em 69. Triste, né? Para esse animal irracional, né, e como ele, vários outros estão espalhados aí, mas a polícia, uma hora eles vão pagar essa conta, né? Lamentavelmente. Mas o Quarentinha está no Saúde da Mulher, está sendo assistido, o filho dele é médico, né? E aqui a gente fica pela sua rápida recuperação, porque o 40 é um cara assim sensacional, um cara que não mata uma mosca, meu irmão, faz mal a ninguém. É um né? monumento da história do Paysandu e do futebol paraense. É a representatividade da história viva do Paysandu. Beijo no coração, 40, e tomara que você... tem só uma estátua dele lá, né? Só isso. E esse atacante de perna de pau, o que está faltando para eles fazerem gol? A torcida já não aguenta mais. Valeu, Cleiton. Lembrei do meu amigo Cleiton Boi também, que é Paysandu matador. Esse faz gol na pelada. A pergunta que ele fez ali, a gente já falou aqui. E não é só do Paysandu, é com relação ao Remo também. Os times jogam melhor fora do que dentro. Tem medo do torcedor, só pode. É aquela questão que a gente já mencionou aqui. Você fala aí, o Expedito Leal deve estar vibrando lá. Um abraço para ele, que está nos assistindo com certeza. E também para o Milton Yamada, ligado a gente também lá em Santa Isabel. Enfim, voltando, era o que não deveria acontecer, né? A gente sabe da grandeza dos times daqui e da grandeza das torcidas também aqui do nosso estado. Mas é isso, os atacantes chegando, é importante que agora entrem para jogar. A gente viu, eu não me recordo agora o jogador, mas chegou dizendo que talvez não entrasse como titular, ou entrasse jogando, ou estreasse na partida, uma coisa que a gente não... O tom mais baixo. Ele falou que tinha que esperar, tinha gente na frente e tal, né? E o jogador que chega, a gente está vendo a necessidade da equipe, está vendo que esse setor é o setor que está deficiente na equipe, que é a questão dos gols que a gente não vê, né? E aí ter um discurso desse é um tanto quanto preocupador, eu diria, viu, Tomás? Nesse caminho, Jéssica? Eu acho que o torcedor ele exprime essa preocupação, né, com um time que até rende razoavelmente lá fora. Eu insisto, nossos times, mesmo lá fora, mesmo às vezes vencendo, jogam muito feio. São times que não conseguem trocar 3, 4 passes. Você não vê uma jogada inteligente, você não vê uma sequência de dribles, não vê isso. Times que é mais na base do desafogo. Nós já tivemos, eu falo isso porque a gente tem referência. Nós já tivemos equipes que jogavam bem fora de casa. O próprio Paysandu. Paysandu ali do início da década de 2000, com aquele time, né, que acabou na Libertadores e tal, era um time que tocava a bola, aquela de defender, de botar a bola para o mato o tempo todo, mesmo falando do Remo, mesma coisa. E o torcedor, ele, lógico, cobra, né, e pior, ele deve ter ido ao Mangueirão no jogo contra o Boa Esporte. Esse jogo que, em muitos momentos, a torcida vaiou o time. O Nicolas até se aborreceu, falou na Rádio Clube. Agora, e mesmo assim, a torcida melhorou a média de público dela. Sim, né? Mas o torcedor, eu entendo que ele, quando se expressa criticando, vaiando,
é um protesto legítimo, Uma né? forma de protestar, O problema é quando parte já para o vandalismo, né? Aí não, mas essa reclamação aí do Cleiton, ela é aceitável, eu acho que é justa, né? O time precisa melhorar. E assim, teve o rendimento do momentos que ataque. tanto o Paysandu como o Clube do Remo conseguiam levar um primeiro e segundo tempo muito bom, conseguiam jogar bem, mas os pontos não vinham, os gols não saíam, e aí que está a pergunta, né? O que é que está acontecendo? Olha, o Papão já voltou, né, da viagem até Porto Alegre, né, lá no Passo da Areia, empatou, e o meu parça, esse é gente boa, Lino Machado, foi lá receber o Papão. Jogar como visitante e em um gramado sintético, o empate foi considerado bom, mas os bicolores confessam, as dificuldades foram grandes. No início a gente teve alguma dificuldade, mas no final acabou dando para jogar o natural, só que tivemos que usar um tipo de jogo em alguns momentos mais de força, mais de ligação direta. O adversário também teve que fazer isso, porque nós conseguimos sair marcando pressão, principalmente para a volta do segundo tempo. Passou, podíamos ter saído com um resultado melhor. Segundo tempo, mais uma vez, nós criamos boas chances de gol. E agora é preparar para o nosso futuro, tanto nessa competição como na Copa Verde. O empate contra o São José manteve o Paysandu na 6ª posição, com 21 pontos, e na briga por classificação, pois está a apenas 3 pontos do líder, que é o Juventude. Está em aberto e bate naquilo que eu frisei. Antes da penúltima rodada não ia acontecer nada e pode ter certeza que não vai acontecer. Pela Série C, no próximo sábado, tem o Atlético Acreano. Atlético que é o lanterna da competição com apenas 8 pontos. Porém, esta situação não causa oba-oba entre os bicolores. É um clube ali que vai jogar sem responsabilidade, né? Contra nós. Eu acho que temos que ter muita atenção. Acho que tem que trabalhar durante essa semana aí, fazer um bom trabalho para chegar no dia do jogo aí, buscar esses 3 pontos que é muito importante para nós. Não temos mais tempo para errar, a gente tem que fazer o resultado dentro de casa, para a gente encaminhar o mais rápido possível essa classificação, porque nosso objetivo é muito claro, é muito grande, que é o acesso que a gente quer a todo custo. Antes de enfrentar o Atlético Acreano no sábado, nesta quarta-feira tem a Copa Verde. O adversário é o Nacional de Manaus. Lembrando que o Paysandu é o atual campeão da competição. Hélio dos Anjos promete para esta partida uma equipe mesclada. Tem um grupo forte nesse sentido. Eu vou fazer algumas pequenas mexidas, não resta dúvida. Tem jogador que está com uma minutagem muito grande, né? Um caso específico do Nicolas, por exemplo, um jogador que praticamente jogou todas as partidas no ano, assim. Então tem alguns jogadores que a gente está em observação. Eu acho que é pertinente, né? Copa Verde, nesse início, mesmo sendo contra o Nacional, em Manaus, fora, e você usar uma equipe alternativa, não tem outro jeito, até porque a prioridade é a Série C, tanto por um como por outro, né? Até porque ainda faltam aí os 3 jogos, né? E para o Paysandu é muito importante também essa questão de se resguardar nesse momento, né? Nessa situação, como você falou, reta final, as coisas vão se afunilando, eu acho que é interessante essa proposta. Acho só que o Hélio, e certamente ele vai estar atento a isso, não pode ser alternativa demais essa equipe, né? Vídeo exemplo lá do Manaus, que levou aquele sacode do Sobradinho. Esse risco há. E eu penso o seguinte, eu não estou nem falando, poxa, o Nacional não vai dar sacode no Paysandu. O problema é você, de repente, levar um placar que você não consiga reverter. Ruim de reverter, tipo um 2-0, 2 gols de diferença, que aí vai dar um desespero no jogo de volta, e mesmo sendo prioridade a Série C, mas a Copa Verde também é. Até porque ela tem uma premiação interessante. Principalmente pela premiação. Exatamente. Vamos pro pinga-fogo da galera. A gente vai ser rápido no pinga-fogo, porque a gente tem a homenagem do Papão, e o Gerson até já falou aqui. O Paysandu continua sem matador. Mesmo assim, eu acredito que vamos vencer 2 dos 3 jogos que faltam. O Jussivaldo Lima do O Paysandu tem todas as condições, sim, claro. Tem esse jogo contra o Atlético, que é teoricamente o mais fácil. E tem mais 2 jogos, né? O jogo contra o Luverdense e depois o Reparo. O Nicolas nem é matador, mas faz gol, né? Mas funciona, né? Agora uma pergunta para você responder, Paula Marrocos. Mande. O Emerson Luiz de Nazaré. Cadê o Thiago Luiz?
Menino, como é? Emerson. Emerson Luz, né? Eu falei Luiz é Luz. Emerson, eu também me faço essa pergunta, viu? Até agora estou esperando aquele futebol que prometeram com a chegada do Thiago Luiz. O Gerson, o Thiago Silva,